Queridos alunos, boa tarde. A nossa aula, matemática, vamos lá? Primeira aula de matemática da semana, PET 4, quarta semana. Ok? No seu PET, na página 22, fala assim: grandezas diretamente proporcionais. Problemas envolvendo a participação de um todo em duas partes proporcionais. Ele fala para você assim, ó, quer saber mais? Grandezas diretamente proporcionais são aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra parte numa mesma razão. Se uma dobra, a outra dobra. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma é dividida em duas partes iguais, a outra também é dividida à metade. É novidade isso? Não. Nós estamos falando disso tem um tempão, né? Lembra quando tinha os quadriculados? Precisava, se era para dobrar, dobrava 2 de um lado, tinha que dobrar 2 do outro. Nós vimos a atividade também ali que se eu pegasse o número que estivesse multiplicando, se eu multiplicasse ele por 2, eu precisaria multiplicar o multiplicador também por 2 para ter o mesmo resultado. Se eu dividisse, eu precisaria dividir os dois pelo mesmo número, na mesma proporção, para que desse o mesmo resultado. Então aqui não é diferente, né? Lembra quando você fazia uma atividadezinha com a sua professora? Eu já dei isso antes para vocês, eu não cheguei a dar, mas eu falei assim, ó, descubra a sequência. E aí a gente fazia assim, ó, se eu tenho aqui 2, aí eu tenho 2, aí eu tenho 5, aí eu tenho 5, depois eu tenho 8, aí eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10... E aí vai seguindo. Ah, professor, mas então de 2 em 2. Então lá, eu tenho 2, depois eu tenho 4. Qual é o próximo número? 6. E depois? 8. Depois? 10. É isso que ele quer que você faça. E aqui tem assim, bem objetivo, tá assim. O objetivo da atividade desta semana é a criança compreender o que é proporcionalidade direta. Ou seja, se um número aumenta, o outro aumentará também. Então vamos. Então, segunda atividade complementar, né? Pega o seu livro didático, página 205. Então, na página 205 do seu livro, tá assim, sequência de números proporcionais. A caminhada é uma atividade física com vários benefícios para a saúde. Toda manhã, Pedro passeia com seu cachorro. Esses passeios são uma maneira de exercitar também seu animal de estimação. Viu aquela reportagem que as pessoas ficaram paradas dentro de casa, né? E os animais também, engordou o dono e o animal. E aí precisou fazer dieta todo mundo, até os animais? Porque é assim. Olha lá quando a gente falava do sedentarismo. Enquanto as pessoas andavam atrás de comida, de caçar, viver disso, as pessoas não eram gordas. As pessoas tinham um estado físico, porque o corpo humano foi feito para exercitar. Aí as pessoas começaram a plantar, não precisavam mais sair atrás de caça, já tinham animais, agora ele come o que ele planta, ele dá para os animais o que ele plantou. Ninguém mais precisa sair, ficou todo mundo sedentário. E as pessoas às vezes demoraram a entender o que era sedentário, né? Isso, quieto, parado, sem exercitar. Engorda todo mundo. Então vamos aqui. Ele caminhou para fazer exercício, ele e o cachorro. Então vamos lá. Pedro passeando gasta 48 calorias em 16 minutos. Quantas calorias ele gasta em 6 minutos? Se, Pedro passeando gasta 48 calorias em 16. Se em 16 ele gasta 48, quanto ele gasta em 6? Então vamos aqui, 1 minuto gasta
É 48 dividido por 16. Ele gasta em cada 1 minuto, ele gastou 3 calorias. Em 2 minutos, ele gastou 6. Em 3 minutos, ele gastou 9. Por quê? Porque foi multiplicando. Então, vamos ver aqui. Ó, tempo em minutos e as calorias. Em 1, 3. Em 2, 6. Em 3, 9. Em 4, 12. Em 5, 15. Em 6, 18. Ok? Então, em 6, 18. Você vai continuar até chegar a 16? Não precisa, você já entendeu. Mas se você quiser, pode fazer. Isso aqui é só um exemplo para você entender o que acontece. Em 6 minutos de passeio, Pedro gasta 18 calorias. Ó, em 6 minutos gasta 18, tá aqui. A sequência 3, 6, 9, 12, 15, 18 é uma sequência de números proporcionais. Aumentou o mesmo tanto de 3 em 3. Luísa, jogando tênis, gasta 90 calorias com 18 minutos. Para saber quanto que ela gasta em 1 minuto, faz o quê? 90 dividido por 18. Quantas calorias ela gasta em 5? Você divide por 18, acha a caloria de 1 minuto. E multiplica por 5, não é o que você quer saber? Tempo em minutos, ó. Em 1 minuto, quanto que ela gasta em 1 minuto? Você já dividiu aqui, você pegou 90 e dividiu por 18. Você achou a quantidade de calorias de 1 minuto. Você pega, se em 1 minuto ela gastou, eu não vou falar o tanto, mas suponhamos que ela gastou 1 minuto, ela gastou 3 calorias. Se em 1 minuto ela gastou 3, em 2 ela gastou quanto? 6, né? É só ir multiplicando. Então você vai descobrir quantos minutos, na verdade, quantas calorias ela gasta em 1 minuto e multiplicando até você chegar aos 5. 90 dividido por 18. E aí você vai completar aí no seu livro a tabelinha e vai colocar: Luísa gasta 25, gasta tantas calorias. Lembra que se você for copiar no caderno, você precisa escrever a resposta completa. Mais de uma vez eu pedi isso, nunca coloca só o número. As pessoas estão respondendo para mim colocando apenas o número. Ou seja, não ouviu o que eu falei, não ficou nas entrelinhas, gente, eu fui clara. Resposta precisa ser completa. E eu falo a resposta completa quando eu estou falando para você na aula, quando eu estou explicando para você como precisa fazer. 3 caixas iguais de caramelos pesam juntas 6 quilos. 3 caixas juntas pesam 6 quilos. Nem precisaria fazer a conta, né? Já dá para saber, né? 6 dividido por 3. Quanto? Você achou o peso de uma. Quantas pesarão 5 caixas iguais a esta? Você achou o peso de uma e vai multiplicar por 5. E aí, 5 caixas pesarão tantos quilos. É assim que tem que ser as suas respostinhas quando eu passo probleminhas. Não é só colocar o número. Tem que escrever. Vamos aprender isso, porque senão você chega no próximo ano sem escrever e eles vão achar que eu que não ensinei. E não é verdade. Eu pedi, eu falei como deveria, mas insistem em não colocar. Em uma pizzaria, demoram 3 horas para fabricar 60 pizzas de um mesmo tipo. Quanto tempo eles vão demorar para fabricar 140 pizzas? Ó, 3 horas para fabricar 60. Quanto tempo para fabricar 140? Se em 3 horas eles fabricam 60, eu vou pegar 60, vou dividir por 3, vou ver quantos eles fazem em 1 hora. E aí eu vou, na verdade, eu vou ver quanto faz em 1 hora. E aí eu vou multiplicando até chegar lá. Mas só que aí no seu livro eles te dão uma dica, né? Ele já tem aqui, ó. Tem uma resposta aí, 3 é igual a 60. Se você pegar 3 é igual a 60, se eu pegar 60 e dividir por 3, igual eu falei lá em cima, você já vai saber quantas ele fabrica em 1 hora. E aí você vai multiplicando até saber quantas horas ele vai precisar para fazer as 140, tá?
mais opções aí pra você, né? E você vai até o fim, tá, gente? Precisa parar no 6, não. Mas você continua. Então, vamos lá. A pizzaria irá demorar, olha a resposta. Não põe só tantas horas. Não, eu quero saber, a pergunta começa assim, ó. Quanto tempo eles vão demorar para fabricar 140 pizzas? Eles vão demorar tantas horas para fazer a quantidade de pizza. Eu vou começar a devolver a tarefa que a resposta estiver só com o número. Porque eu peço e a pessoa não obedece. Então vamos lá. Número 10. Um carro, mantendo sempre a mesma velocidade, percorre 240 quilômetros em 3 horas. Quanto tempo levará para fazer uma viagem de 560 quilômetros? Você já sabe que como que faz, né? Eu já expliquei nos outros, o processo é o mesmo. E aí você vai completar. Não esqueça da resposta. Quanto tempo levará para fazer uma viagem? Levará tanto tempo para fazer a viagem. Okay? Número 11. 4 caixas de caramelos de café com leite custam R$80. Quanto custarão 4 caixas? Sim, ó, 4 caixas custa 80. E 7 caixas, quanto vai custar? Tá aqui a sequência, você vai fazer, tá até o número 8 aí, você vai fazer até o final, né? Porque tem gente que não, chegar no valor que ele precisa, ele para, né? Mas não, é para fazer até o final. Ó, e a resposta, a pergunta é, quanto custarão 7 caixas? Aí sim, 7 caixas custarão tanto, ok? Eu tô deixando claro, por quê? Porque eu vou devolver. E aí você não fala, é porque eu não sabia. Aí eu vou falar, então você não assistiu a aula. Tá? Então tá. Para a aula de hoje é só. Na próxima aula de matemática, eu volto com vocês corrigindo a atividade complementar. Na verdade, não é na próxima aula, né? Eu vou corrigir na nossa última aula de matemática da semana. É assim que eu tenho feito. Na próxima aula eu passo mais tarefa e na última aula eu corrijo as duas. Né? Porque se eu deixar para corrigir na próxima e só na outra da atividade, eu não vou corrigir dentro da semana. Por isso que eu faço a correção das duas juntas. Então, para a aula de matemática de hoje é só. Se você não está estudando a tabuada, volte a estudar. O nosso projeto de matemática da tabuada não está descartado, assim como não está o de leitura, que eu falei na aula de português, né? Mas aqui é aula de matemática, então vamos falar da tabuada. Eu, na semana do acolhimento, vou te ligar. Eu vou te ligar e vou tomar a tabuada. Eu vou fazer uma chamada de vídeo e vou te tomar a tabuada. Ah, mas de quem eu vou tomar? Se na sala era sorteio, aqui também. Tá? Então, se eu te ligar, atenda. Porque eu vou anotar a sua nota. Porque nós teremos novidades, segundo a reunião que eu tive na sexta-feira com a diretora, teremos novidades. E para essas novidades, eu preciso que vocês saibam a tabuada. Não esqueça também que essa semana é semana de entregar atividades avaliativas. Se você ainda não fez, faça, porque eu preciso recebê-las no prazo. A atividade também, como é a última semana, mande a sua atividade para que eu possa fechar o mapa e você ter ou não o seu nome no destaque. É claro que eu gostaria que você tivesse, mas se você não quiser, né, eu só lamento. Mas eu desejo imensamente que o seu nome esteja lá. Queria fazer assim, diploma para todo mundo. Tá? Então, para a aula de hoje é só. Voltamos com as aulas do restante da semana. Tchauzinho, fica com Deus, bom trabalho, boa atividade. Como a semana está começando, se você não me encontrar no telefone, aguarde. Provavelmente eu estarei gravando as aulas da semana. Tchauzinho, até mais. Estou aqui, precisando, me liga, me chama, eu estou aqui. Ok? Tchauzinho. Beijinho.